Interpretação do livro de Gênesis, Antigo Testamento. O livro de Gênesis conta a história da criação, da queda da humanidade e das origens dos patriarcas. Mostra como Deus escolheu Abraão para ser o pai da nação de Israel. Nessa abordagem do livro de Gênesis, podemos interpretar a narrativa da criação não apenas como um relato histórico, mas como um convite poético à contemplação da relação intrínseca entre o divino e o humano. A queda da humanidade, ao invés de ser vista como um evento pontual, pode representar a transição inerente da inocência para a consciência, uma jornada vital de descobertas e escolhas que moldam a experiência humana. A escolha de Abraão como o pai da nação de Israel pode ser compreendida não apenas como uma seleção singular, mas como um símbolo da chamada divina a todos os seres humanos para transcenderem suas origens e buscarem um propósito maior. Abraão, nesse contexto, representa a capacidade humana de responder à chamada divina e, através dessa resposta, transformar sua trajetória pessoal em um legado espiritual duradouro. A genealogia apresentada em Gênesis não é apenas uma lista de antepassados, mas uma narrativa que destaca a continuidade da relação entre Deus e a humanidade ao longo das gerações. Cada patriarca, em sua singularidade, reflete aspectos diferentes da jornada espiritual, formando uma tapeçaria que ilustra a diversidade e complexidade da experiência humana. A reflexão sobre o propósito mais amplo da existência humana, incentivando uma busca constante por compreensão, conexão e transcendência. A história de Gênesis, quando vista sob essa perspectiva, torna-se uma narrativa atemporal que ressoa não apenas com o passado, mas também com a busca contínua da humanidade por significado e elevação espiritual. No desdobramento dessa interpretação inovadora de Gênesis, podemos enxergar a narrativa da criação não como uma descrição literal, mas como uma alegoria poética da evolução da consciência humana. A árvore do conhecimento do bem e do mal, muitas vezes associada à queda, pode ser compreendida como um símbolo da dualidade inerente à condição humana, representando escolhas morais e a busca incessante por discernimento. A escolha de Abraão não apenas como um patriarca, mas como um líder espiritual, sugere uma mensagem universal de que todos os povos têm o potencial de liderar suas próprias jornadas espirituais. O chamado divino transcende barreiras étnicas e culturais, convidando cada indivíduo a se tornar um catalisador de mudança em seu próprio contexto. Ao explorar as genealogias, percebemos que cada nome carrega uma história única, enfatizando a singularidade de cada vida humana e sua contribuição para a narrativa cósmica. As histórias dos patriarcas tornam-se metáforas de superação, resistência e, acima de tudo, de uma busca constante pela conexão divina em meio às vicissitudes da vida. Essa interpretação desafia as noções tradicionais, convidando os leitores a transcenderem interpretações superficiais para descobrirem camadas mais profundas de significado. Gênesis, nessa perspectiva, não é apenas uma história do passado, mas um convite intemporal à reflexão sobre a natureza humana, o propósito da existência e a busca pela transcendência espiritual em meio à complexidade do viver. Nesse contexto alternativo de interpretação de Gênesis, a criação e a queda da humanidade tornam-se um convite à autorreflexão. A história da árvore do conhecimento simboliza não apenas o despertar da consciência moral, mas também a responsabilidade inerente à liberdade de escolha. A queda pode ser vista não como uma tragédia irremediável, mas como o catalisador para o desenvolvimento humano, proporcionando a oportunidade de crescer, aprender e buscar a redenção. A escolha de Abraão como o pai da nação de Israel transcende fronteiras étnicas, sugerindo que a eleição divina não é exclusiva, mas sim um chamado universal para todos os povos. Abraão se torna não apenas um ancestral, mas um modelo de fé e coragem, destacando que todos têm o potencial de responder ao chamado divino e se tornarem agentes de mudança positiva. Ao explorar as genealogias, vemos que cada nome não é apenas uma peça de informação, mas uma narrativa de esperança, perseverança e, em alguns casos, de superação de adversidades.
Cada patriarca representa uma faceta única da experiência humana, enfatizando que a diversidade é intrínseca à história espiritual da humanidade. Gênesis, quando interpretado dessa maneira, não é apenas um relato antigo, mas uma bússola atemporal que guia os indivíduos em suas jornadas espirituais. Convida-nos a enxergar as histórias bíblicas não como eventos isolados, mas como metáforas vivas que continuam a moldar e inspirar a busca humana por significado, conexão e transcendência. Essa interpretação desafia preconceitos e estimula a compreensão profunda, destacando a riqueza de significado contida nas páginas da Escritura Sagrada. A história da criação pode ser percebida como uma narrativa que transcende o tempo e espaço, revelando verdades universais sobre a natureza humana. A queda, longe de ser uma condenação, representa uma jornada de autodescoberta e evolução espiritual. A árvore do conhecimento, nesse contexto, simboliza a inerente curiosidade e anseio por compreensão que impulsionam a humanidade em direção ao crescimento e ao entendimento. A escolha de Abraão como o patriarca não é apenas uma seleção divina, mas uma representação do potencial de liderança e transformação que cada pessoa carrega consigo. Abraão não é apenas o ancestral de uma nação, mas um arquétipo de coragem, fé e disposição para seguir um chamado divino, inspirando pessoas em todas as eras a responderem ao chamado de maneiras únicas. As genealogias, longe de serem simples listas de nomes, tornam-se testemunhos vívidos de histórias individuais entrelaçadas pela busca comum por significado. Cada patriarca reflete as complexidades da experiência humana, desde triunfos até desafios, fornecendo um mosaico diversificado que ressoa através dos tempos. Gênesis, sob essa perspectiva, não é apenas um relato histórico, mas um guia espiritual que convida cada pessoa a explorar as camadas mais profundas de sua própria jornada. Desafia a rigidez das interpretações convencionais, incentivando uma compreensão dinâmica da Bíblia como uma fonte contínua de sabedoria que transcende as fronteiras culturais e temporais. Ao abraçar essa visão, somos convidados a participar ativamente na narrativa em constante evolução da busca humana por conexão com o divino. A narrativa de Gênesis emerge como um convite à coexistência harmoniosa entre a humanidade e a divindade. A criação, longe de ser um ato isolado no passado, pode ser entendida como um contínuo processo de cocriação, onde cada ser humano contribui para a expansão da consciência e da compreensão espiritual. A queda pode ser vista como um momento catalisador para a consciência moral e a responsabilidade ética. A árvore do conhecimento representa não apenas o dilema da escolha, mas também a dádiva da autodeterminação. Através dessa dádiva, a humanidade é capacitada a moldar sua própria jornada espiritual, aprendendo e crescendo com cada decisão. A escolha de Abraão não é apenas uma seleção divina, mas uma representação simbólica da capacidade de cada indivíduo de responder ao chamado divino. Abraão se torna um arquétipo de coragem e confiança na orientação divina, exemplificando como a fé pode transcender fronteiras e moldar destinos. As genealogias, muitas vezes consideradas como listas áridas, transformam-se em relatos ricos de diversidade e resiliência humana. Cada patriarca, com suas histórias únicas, simboliza não apenas a continuidade da descendência, mas também a interconexão de destinos individuais na vasta teia da história espiritual. Gênesis, interpretado dessa maneira, convida a uma visão mais dinâmica e inclusiva da relação entre a humanidade e o divino. A Escritura não é um livro encerrado, mas um diálogo aberto que ressoa através do tempo, convidando todos a participarem ativamente na jornada de autodescoberta, crescimento espiritual e cocriação de um mundo mais harmonioso. Desafia a passividade e abre espaço para uma compreensão contínua e evolutiva da mensagem espiritual contida nas páginas de Gênesis. Nesse enfoque interpretativo único, Gênesis se revela como uma saga cósmica, transcendentemente poética e filosófica. A narrativa da criação não se limita a eventos históricos, mas simboliza o eterno fluxo da existência. A queda não é apenas uma ruptura, mas a entrada da humanidade na teia da experiência consciente, marcada pelo livre-arbítrio e a busca pela compreensão do mundo. A árvore do conhecimento, frequentemente associada a um tabu,
pode ser interpretada como uma representação da jornada humana rumo à sabedoria. O ato de comer o fruto não é uma transgressão irreversível, mas uma iniciação na jornada de descoberta do próprio potencial e responsabilidade. A serpente, muitas vezes vista como um símbolo do mal, pode ser reinterpretada como uma força que desencadeia a evolução e a autoconsciência. A escolha de Abraão, além de uma eleição, pode ser vista como uma expressão da relação intrínseca entre Deus e a humanidade. Abraão torna-se não apenas o pai da nação de Israel, mas um modelo de fé e resposta ativa ao chamado divino. Ele personifica a capacidade humana de ser coautor da própria história espiritual, aceitando o desafio de transcender as limitações percebidas. As genealogias, muitas vezes negligenciadas, revelam-se como uma tapeçaria rica e complexa de histórias individuais entrelaçadas. Cada patriarca, longe de ser apenas um elo genealógico, é uma testemunha viva da jornada humana. Eles personificam a diversidade de experiências e a continuidade da busca por propósito e significado. Gênesis, sob essa perspectiva, convida à contemplação profunda sobre a natureza da existência e o papel ativo do ser humano na cocriação da realidade espiritual. Não é apenas uma história do passado, mas um convite perene à autodescoberta, evolução espiritual e participação consciente na trama cósmica da vida, quebrando fronteiras estabelecidas, convidando a uma jornada de exploração espiritual que transcende paradigmas convencionais. Ao encerrar esta reflexão única sobre Gênesis, agradeço a Deus pela oportunidade de explorarmos juntos as profundezas de sua palavra. Que este momento tenha sido uma fonte de inspiração e entendimento para cada coração aberto à sua mensagem eterna. Neste instante, Senhor, rogo por tua divina proteção sobre todos os que ouviram estas palavras, que tua luz ilumine seus caminhos e que sua graça os envolva em todos os momentos. Convido a todos a compartilharem este momento de reflexão com aqueles ao seu redor, estendendo as bênçãos recebidas. Se este conteúdo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal para receber mais mensagens inspiradoras e a deixar seu like, permitindo que mais almas sedentas possam beber dessa fonte de conhecimento que é a Palavra de Deus. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.